Olá! A gravidez na adolescência é um problema que preocupa tanto autoridades médicas quanto a sociedade em geral. E no ano passado, aqui no Maranhão, foram identificadas 120 meninas grávidas. E dessas, 50% abaixo de 15 anos. É sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa de hoje e o que está sendo feito para frear um pouco esses números, ou pelo menos dar assistência a essas meninas que engravidam ainda na adolescência. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a Nilza Pinheiro, que é enfermeira obstétrica do Hospital Universitário. Bom dia, Nilza. Bom dia, Elna. Seja bem-vinda. Obrigada. Na verdade, o Hospital Universitário é uma referência no acompanhamento dessas meninas, não é isso? Você já faz um trabalho nessa área, né? Isso, o Hospital Universitário ele é referência para o atendimento a essas adolescentes, que a gente chama gestação de alto risco, principalmente para as adolescentes abaixo de 15 anos, que fazem todo o acompanhamento pré-natal conosco. O ideal é que, primeiramente, ela faça o primeiro atendimento na atenção básica e esse serviço de atenção básica referencie para o Hospital Universitário. Entendi. É sempre uma gravidez de alto risco, uma gravidez de adolescente, mesmo que ela tenha todo o acompanhamento? Isso, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela considera a gravidez de alto risco aquelas adolescentes entre 10 e 14 anos, ou seja, abaixo de 15 anos já é considerada uma gravidez de alto risco. Tanto por problemas sociais quanto por problemas oriundos próprios dessa gravidez, que pode trazer complicações tanto para essa adolescente quanto para o recém-nascido. Recém-nascido, né? E desse número aqui do ano passado, você está me dizendo 120 adolescentes, nós temos 50% abaixo de 15 anos. Isso. Abaixo de 15 anos é uma idade muito nova para se engravidar. Com certeza, muito nova. Inclusive, quando essa gravidez acontece com a adolescente abaixo de 14 anos e o companheiro ele já tem acima de 18 anos, a gente considera, inclusive, uma violência mesmo, tá? E essas quando ele tem acima de 18, quer dizer, quando ele já é considerado de maior. Isso, entendi, quando ele já é considerado adulto e ela tem 14 anos, mesmo que com consentimento, a gente considera uma violência sexual. E muitas meninas acabam engravidando também nesse período. Então, dessas 120, são apenas adolescentes que engravidaram de parceiros, inclusive, na mesma idade. Nós somos também referência para essas meninas e mulheres vítimas de violência sexual. Dessas adolescentes que engravidaram, desses adultos, 27% tem abaixo de 15 anos, tem entre 10 e 14 anos. Quer dizer, aí soma dois problemas bem graves no caso só, né? Gravidez na adolescência, sendo essa gravidez resultado de uma violência sexual. É comum aqui? É muito comum e o número de adolescentes vítimas de violência sexual também tem crescido muito no estado. Os índices de gravidez na adolescência, falando em nível mundial e do Brasil, e até mesmo no Maranhão, tem diminuído de certa forma, porém ainda muito incipiente quando a gente compara com outros locais, ou até mesmo o Nordeste com o Sudeste, ou até mesmo fora do Brasil. Porque a gente fica pensando assim, são tantas campanhas para esclarecimento, vamos dizer assim, uso de camisinha, uso de pílula, transmissão de DSTIs, são tantas campanhas de informação, a gente fica pensando, assim, de livre e espontânea vontade, a menina ainda é engravida antes de 15 anos? A gente, no encontro sobre gravidez na adolescência, nós chamamos as nossas adolescentes que já estavam grávidas, uma vez que muitos estudos têm mostrado ainda a recorrência dessa gravidez ainda na adolescência. Então, às vezes, aquela menina que tem 14 anos acaba engravidando com 16, 17 anos também. Isso. Então, nós chamamos essas adolescentes para fazer uma escuta qualificada, para fazer um momento lúdico com elas. Então, algumas, inclusive, falaram que engravidaram porque quiseram. Ou seja, o que a gente percebe? Que às vezes essa adolescente não tem um perfil de futuro, né? Ela não tem uma projeção de futuro para ela, o engravidar, o sair de casa, o ter o companheiro, ou mesmo sua própria família, é uma projeção de futuro. Né? Quer dizer, então, para ela aquilo é a projeção, o futuro. Né? Às vezes ela também, a própria mãe também era adolescente, então o modelo que ela tem de família é aquele, em que a mãe era adolescente, engravidou dela enquanto adolescente, então ela também vai engravidar enquanto adolescente, né? A questão cultural também. Então vários fatores têm levado a essa gravidez na adolescência, a própria pobreza, a baixa escolaridade, né? Apesar da gente ter tido muita informação, ter ainda muita informação, mas o acesso aos serviços de saúde ainda é um grande entrave aqui para a gente. Pois é, o acesso a serviços de saúde. Se a menina engravida até os 15 anos, é um problema. Mas esse problema pode ficar mais grave ainda quando ela não tem esse acesso.
E para ela chegar no hospital referência, no caso universitário, ela tem que primeiro passar por um posto de saúde, vamos dizer. Esse é o ideal. Mais ou menos isso, né? Mas se ela não consegue passar por esse posto de saúde, o que faz nesse caso? Uma vez ela sendo esclarecida, a gente acolhe, independente dela ter passado pela atenção básica, certo? Até pela questão da idade, como eu falei, por ser uma gravidez de alto risco. Mas geralmente ela passa pela atenção básica, faz essa primeira consulta, esse primeiro acolhimento que a gente fala e depois ela é referenciada. Se por algum motivo, às vezes a própria mãe já teve o parto conosco, às vezes ela é uma que nasceu conosco uma também. Outra adolescente que já tinha. Então, ela já vem direto para o hospital universitário e a gente acaba aceitando porque o que a gente quer é facilitar o acesso o mais breve possível. Tá, porque entendi. O ideal era que ela faça essa consulta, essa primeira consulta pré-natal ainda no primeiro trimestre. Pois é, quer dizer, mesmo que ela não tenha passado por uma atenção básica, vamos dizer assim, se ela procura direto o hospital universitário, ela vai ser atendida de qualquer forma. Isso, de forma de agilizar esse acesso, né? Não seria o percurso ideal, preconizado, né, pelo Ministério da Saúde, porque a porta de entrada é a atenção básica. Sim. Então, o objetivo também da campanha é facilitar esse acesso na atenção básica. E o que acontece mais aqui? O que acontece? Às vezes, alguns serviços de atenção, eles não têm esse acolhimento adequado, essa escuta qualificada para esse adolescente. O fato dele ser adolescente, às vezes, ele não consegue fazer, por exemplo, um agendamento de uma consulta sozinho. Ele precisa ter um responsável. E, às vezes, esse adolescente está escondendo, por exemplo, a gravidez dos pais. Ah, meu Deus, que coisa complicada. E então, aí? como é que ela vai? Então, agora, por exemplo, no dia 7 de fevereiro, a Sociedade de Puericultura e Pediatria do Maranhão, juntamente com a Associação de Ginecologistas e Obstetras do Maranhão, fizeram uma campanha, né, de discussão sobre essas questões, né, em que o Hospital Universitário também foi representante, em que nós discutimos como facilitar esse acesso junto com a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde. Então, tem feito várias atividades as secretarias de conscientização desses profissionais da atenção básica para facilitar esse acesso e permitir, por exemplo, que esse adolescente marque uma consulta sem um acompanhante. Isso. Então, hoje, a grande discussão é facilitar esse acesso dessa adolescente ao mais rápido possível ao serviço de saúde. Logicamente, cuidar era prevenir a gravidez. Com acompanhamento ou não. Sem o acompanhante ou não, né? Sem a mãe ou sem o próprio companheiro, ela precisa ter esse acesso o mais breve possível. Ai, tomara, porque é muito problema junto num caso só. Sem considerar as questões das mudanças também durante a adolescência. Vamos já falar sobre isso, vamos fazer um intervalo, esse assunto é pesado, vamos tomar um cafezinho. Vamos sim. E a gente volta já para continuar falando sobre gravidez na adolescência, um minutinho só. De volta para conversar um pouquinho mais sobre as consequências na gravidez da adolescência, porque por enquanto a gente estava falando só do fato dela chegar até o hospital, as dificuldades que são para ela chegar, né? Ela chegou, ela precisa de acompanhamento, até porque uma adolescente, imagina até 15, 17 anos, ela tem fase de mudança. O que vem junto com isso, com esse processo todo de gravidez agora, Nilza? Isso, junto com esse processo todo de gravidez vem a questão, por exemplo, da insegurança, de como cuidar desse bebê, ou mesmo fatores de complicações maternas e neonatais, né? Um dos fatores que levam muito, uma das consequências dessa gravidez na adolescência, por exemplo, é a prematuridade, né? Então, o bebê nascer antes do tempo. É comum nas adolescentes grávidas, né? Além do aumento da própria mortalidade materna e neonatal na gravidez na adolescência. Então, a adolescência não é um momento ideal para ter a gravidez, uma vez que a gente sabe que o próprio cuidar da família, o cuidar dessa criança, acaba trazendo, inclusive, uma possível depressão pós-parto, por exemplo, né? Então, sem contar as mudanças psicológicas, biológicas que essa adolescente está passando. Ela já está passando pelas transformações físicas, né? O corpo ainda está em formação. Não podia formar outra criança, né? Isso, juntamente com a formação de uma criança. Essas próprias mudanças já geram muita insegurança, não é? Isso. E por isso que ela precisa
precisa ter todo um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Então, por exemplo, no hospital universitário, nós temos assistente social, psicólogo. Tipo, o psicólogo nessa hora é muito fundamental. Toda a disposição para fazer esse acolhimento e essa escuta qualificada. E essas meninas, elas aceitam assim, vamos dizer, de bom grado, de primeira, esse acompanhamento, esse suporte todo que é oferecido para ela? A maioria aceita, sim, até porque, como a gente fala, é feito um acolhimento diferenciado, né? Então não é algo obrigatório, a gente chama para ouvir, para ver quais as seguranças. Hoje a gente fala muito do protagonismo dessa adolescente, então não quando a gente fala em acompanhamento do adolescente, a gente não pode despejar várias informações. A ideia é ouvi-la, né, para que ela traga as suas dúvidas, as suas inseguranças, e em cima disso possa se trabalhar, então é em cima das necessidades dela. Eu acho que até vocês chegarem para ela contar essas inseguranças é complicado, né? Porque eu acho que ela está tão assustada, com tanto medo, é tudo novo, né? Para ela está tudo novo. E quando a família não apoia, como é que faz? A gente tem muitos casos, às vezes, dessa adolescente em que a família não acolhe. Então, ela acaba buscando no serviço de saúde esse acolhimento. Ou, às vezes, amigas, às vezes o companheiro. Algumas, inclusive, já têm um relacionamento estável com o seu companheiro e moram na casa da sogra. A gente encontrou muitos casos assim. E aí ela... Fica mais fácil, assim. Para ela acaba sendo mais fácil. Se ela não teve o acolhimento da família da mãe, dela, do pai dela, ela acabou achando um acolhimento na família do companheiro, quando esse companheiro também participa, né, do processo. E aí, nesse caso, vocês fazem algum trabalho com a família também? Isso, todas as consultas de pré-natal, elas têm um acompanhamento dessa família, então tem livre acesso. A adolescente vai com seu companheiro, ou sua sogra, ou sua mãe, quem estiver dando todo esse apoio, né? Não, eu falo no sentido de, por exemplo, a família da adolescente, ela não apoiou, mas talvez também ela não encontrou esse apoio lá na família. Vocês fazem o acompanhamento da família dessa menina para, de alguma forma, fazer esse acolhimento? O atendimento a essa gestante, ele é concomitante com a atenção básica. Então, o serviço de atenção básica acaba fazendo mais esse acolhimento, uma vez que a atenção básica ela é regionalizada, né? Então, a agente comunitário de saúde faz a visita domiciliar. No âmbito do hospital universitário, que é um hospital de referência, a psicologia acaba trabalhando com essa família. Com essa família inteira, né? Inteira, abordando de forma bem leve, né? Aí, como eu gosto de polêmica, de perguntar, a gente tem essa facilidade, vamos dizer, aqui em São Luís. O Hospital Universitário está bem ali, de qualquer forma você pode chegar lá através de informação. Mas e quando um caso desse acontece assim, lá no interiorzinho, que não tem nem quase atenção básica, como é que faz? Dá para chegar esse suporte? Dá para chegar numa menina dessa? Dá. Hoje, o estado do Maranhão ele é dividido em regionais de saúde. Então, o Hospital Universitário ele atende tanto a cidade de São Luís, como também Raposa, Alcântara, e a maternidade de alta complexidade do Maranhão atende as demais regiões. Então, uma adolescente que engravidou e tem 13 anos e não é vítima de violência sexual, por exemplo, ela é atendida na maternidade de alta complexidade. Quando a gente trata de vítimas de violência sexual, é o materno infantil que é a referência para todo o estado. Então, os dois hospitais de referência no Maranhão é o Hospital Universitário e a maternidade de alta complexidade. Entendi. Então, de alguma forma, dependendo da região, dependendo da região. E o que a gente quer é justamente trazer essa informação para que elas possam ter esse acesso o mais breve Por exemplo, possível. Lá no interiorzinho que eu falei, elas podem buscar o hospital que está lá. Isso, o posto hospital de que é saúde o que está lá, e esse posto já pode encaminhá-la. Isso, referencia para, dependendo da região, se é Hospital Universitário Materno Infantil ou Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, que são os únicos hospitais. Ela pode buscar a porta que estiver à disposição para daí ser encaminhada para o serviço certo, correto, vamos dizer assim. Isso mesmo. Mas com isso, dá para reduzir a mortalidade materna nesses casos? Se ela tiver um acesso mais breve possível, a gente acredita que sim, mas basicamente o que a gente gostaria é que não tivesse essa gravidez na adolescência. Então, quanto mais informação essa adolescente tiver e melhor acesso, a gente acredita que prevenindo essa gravidez na adolescência vai prevenir também a mortalidade materna e neonatal nessa idade, né? Entendi. Como você falou, a prematuridade também dos bebês é bem frequente. Nesse caso, a mortalidade infantil também é relevante, vamos dizer assim? Sim. Então, os indicadores de mortalidade também desse bebê que nasceu prematuro também é maior quando é oriundo de uma adolescente grávida.
Tá? E o caso de reincidência, Nilza, é significativo? É significativo, tem aumentado, esse indicador ele tem aumentado, apesar da gravidez na adolescência em si ter diminuído, a gente percebe que essa adolescente tem engravidado também ainda na própria adolescência, de novo. Então, o que a gente entende? Que hoje não tem como trabalhar, por exemplo, só o hospital universitário, a atenção básica, as escolas, com o programa Saúde na Escola, trazer essa família para dentro dessa participação, facilitar, por exemplo, o acesso dessa adolescente aos serviços de saúde ginecológica. Então, aquela menina que está com 10, 11 anos, os próprios pais levar para uma consulta ginecológica para que ela entenda essas percepções do corpo, né? Além das questões da mídia mesmo também. Aí a gente entra com essas campanhas de conscientização, porque para que ela procure essas informações, ou para que a família, de alguma forma, incentive suas adolescentes a fazer isso, ela precisa estar informada. Isso. Não é isso? Ela precisa estar informada. Você diria que essas campanhas estão dando os resultados esperados? A gente entende que essas campanhas, ela tem sim dado os resultados, como eu falei, os indicadores eles têm diminuído. Por exemplo, o índice de gravidez na adolescência na América Latina é de 65 nascimentos por mil, 65 adolescentes grávidas por 1.000 nascidos vivos, né? Porém, o índice no Canadá é de 11. Então, ainda é muito elevado. Diminuiu de 68 para 62. Então, é um percentual ainda muito pouco quando a gente compara com outros países. A gente ainda tem um índice muito elevado de gravidez na adolescência. Aí a pergunta é o que fazer, né? Não tem como apenas, por exemplo, um hospital de referência ou apenas a atenção básica. A gente entende que para prevenir precisa sim dessas campanhas, mas acima de tudo, que todos os órgãos, né, se mobilizem para evitar essa gravidez na adolescência. A gente não pode trabalhar apenas questões pontuais da gravidez na adolescência. A gente precisa trabalhar a sociedade, a família, a escola, ouvir esse adolescente. Hoje a gente fala, como eu falei, do protagonismo desse adolescente. Quais são as necessidades dele? Quais são as dificuldades? Então a gente precisa também fazer campanhas de que esse adolescente seja um multiplicador também. É verdade. Né? E não apenas e fica mais campanhas fácil se o próprio adolescente é um multiplicador, né? Se ele participando. Se ele participa, ele falando dentro de por exemplo, um adolescente falando para adolescente, fica mais fácil de passar informação, né? A gente só precisa achar esses pontos de apoio nessa adolescência, né? Mas, olha, Nilza, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Que a gente tenha, na próxima entrevista sua, me diga que esses números já diminuíram, que a gente já tem uma adolescente, vamos dizer, mais conscientizada e sabendo pode resolver engravidar, claro, mas sabendo dos riscos que está correndo por conta disso. Isso, é verdade. A gente do Hospital Universitário, a gente agradece o convite, né? O hospital ele está aberto a essas campanhas, fazendo a sua parte. Obrigada e bom dia para você. Bom dia. Bom dia para você também, que pode nos acompanhar tanto pelo nosso site como pelas redes sociais e ver ou rever todas as entrevistas que você gostou aqui no Café ou qualquer outro programa aqui da TV. Mas, só lembrando, todos os dias eu vou estar aqui, 8h30, esperando por você, tá bom? Tchau.